Acontece daqui a pouquinho, por volta das 11 horas da manhã, a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras pela Democracia, encabeçada pela Faculdade de Direito da USP. Alguns milhares de pessoas devem acompanhar a leitura dentro da faculdade, com espaço para todo mundo. Quem não conseguir entrar vai ter à disposição telões instalados do lado de fora. Muita gente deve comparecer, apesar do frio em São Paulo. Dora, qual a importância política dessa carta dentro do jogo eleitoral? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia, Bom Sheila, bom dia. dia a todos. Olha, a importância está explicitada no texto, né? A defesa do Estado de Direito, do regime de liberdades, da democracia. Na verdade, quer dizer, em tese, a gente não precisaria nada disso 45 anos depois. Lá em 1977, vocês ou não eram nascidos, ou então estavam ali como eu digo com meus filhos, mal tirando o velcro das fraldas, não é? Ainda bem. Eu tava de fralda, eu tava nascido cima de fralda nessa época, Dora. Pois é, eu já estava lá, menino, pior, já estava no jornalismo, não era nem tão pequeno. Você sabe Já a tava diferença? na vida louca, né, Dora? Já estava na vida louca. Olha só, quer dizer, o que une, né? É a defesa da democracia, mas há várias diferenças. Naquele momento, lá em 1977, havia o sentimento de medo ainda. Estávamos em pleno regime militar, há alguns anos ainda do fim do regime militar, já estava ali se desgastando, mas havia o medo. Então, todas essas manifestações coletivas, elas tinham essa configuração de um pouco de receio, então isso impedia também um comparecimento muito grande, embora tenha tido uma grande adesão. O empresariado agora não só apoia, como patrocina manifestos do mesmo teor. Na época, não era assim. O empresariado ainda tinha uma ideia de que fazia comparava estabilidade com aquele tipo de regime que manifestos de contestação podiam trazer instabilidade econômica, uma visão completamente diferente da de hoje, quando o empresariado enxerga o contrário, que o respeito às leis, às normas, às constituições, é que traz estabilidade e, com isso, um ambiente muito melhor para os negócios. Hoje, aquele movimento era contra a ditadura, era de ataque ao regime militar. Hoje se faz um movimento a favor da democracia, em defesa da manutenção e da consolidação do regime democrático. Só, posso dizer, lamentável a gente precisar disso, mas tudo bem. Sociedade civil está aí, a postos, mostrando que talvez seja a maioria, vamos ver a amplitude da adesão ao manifesto, a esse manifesto já quase batendo em 900 mil assinaturas, já é quase aquele universo necessário de 1 milhão de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular no Congresso, como foi, por exemplo, a lei da ficha limpa. Enfim, a importância, Megali, ela se expressa, ela está expressa no teor do documento que vai ser lido logo. Agora, Dora, esse documento não traz o nome de ninguém, não cita Jair Bolsonaro, não cita Lula, não cita partido, não tem indireta, não tem certas pessoas ameaçam, não tem nada disso. É um documento puramente em defesa do Estado Democrático de Direito. E eu falava mais cedo que Bolsonaro deveria ser o primeiro a assinar esse documento. Por quê? Porque dia sim, dia também, ele expressa preocupação, e a gente sabe que essa preocupação é jogo de cena, né? Ele sabe que o nosso sistema eleitoral é seguro, é um dos mais seguros do mundo, mas enfim, joga contra ele. E quem expressa preocupação contra o sistema eleitoral e acredita e diz ter provas, embora nunca as mostre, que a eleição de 2014 e 2018 foi roubada e essa está em vias de ser roubada também, tem grande preocupação com um dos grandes pilares da democracia, que é a eleição livre e justa, a eleição livre e transparente. Ora, não existe democracia sem eleição. A eleição não basta para que uma democracia se consolide, mas sem ela, ela não existe. Se Bolsonaro está tão preocupado com as eleições, ele deveria estar preocupado com o nosso Estado Democrático de Direito, portanto, deveria ter assinado esse documento, Dora.
A gente conversou, acho que foi essa semana, semana passada, né, Megali, sobre isso, sobre seria um lance de inteligência política assinar esse documento. Quando não assina, eu acho que ele bom, vou manter o caráter eleitoral, o caráter, bom, é contra mim. Acaba sendo sim, porque quem faz ataque à democracia, quem provocou a necessidade de se fazer um documento desse, foi o presidente Jair Bolsonaro. Claro que tem muita gente que votou em Bolsonaro, tem gente que vai votar também, que assinou o documento pelo caráter institucional dele. Mas, obviamente, o próprio presidente, se ele assinasse o documento, ele retiraria, né, um pouco, pelo menos amenizaria esse caráter, né, de ser um movimento contra as atitudes dele. Pode não ser contra do ponto de vista eleitoral, mas contra as atitudes não há como negar que existe isso. E quando ele não adere, aí, evidentemente, ele reforça esse caráter, que é exatamente, Megali, o que ele quer, tá certo? Para manter tensionado, a gente já conversou aqui, mas por que ele faz isso se ele já tem garantido o povo dele, o eleitorado dele, por que não ampliar, por que não conquistar? Eu não sei te dar essa resposta, Megali, você me pergunta e eu 200 vezes vou te dizer, menino, precisava estar dentro daquela cabeça, coisa que eu não descobri o caminho ainda qual é, não tenho a fechadura, não tenho a chave, nada disso. Ah, mas eu vou Porque continuar. sem estar dentro daquela cabeça, eu não sei. É, porque eu também não entendo. Pra mim, aquela cabeça é o labirinto do Minotauro, né? Porque é isso, ele já tem garantidos aqueles votos, aqueles 30 e tantos por cento. Faça o que fizer. Se aparecer um vídeo dele dando um tapa de mão aberta na cara de uma criança, os caras vão falar essa criança alguma fez. Então tá garantido. Por que não correr atrás da outra parcela que o rejeita? Mas enfim, vou continuar perguntando, Dora. Um dia a gente tem um eureka aí. Quem sabe a gente consegue entender o que se passa ali.